verdes mares bravios de minha terra natal. O mar sempre teve uma importância fundamental na história e na economia de Fortaleza. A baía do rio Ceará abrigou os navegadores portugueses que aqui chegaram, comandados por Pero Coelho de Souza, para fundar a Nova Lisboa. Ali mesmo, anos depois, Martim Soares Moreno ergueu o Forte de São Sebastião, vizinho à ermida de Nossa Senhora da Assunção, uma pequena igreja que já demonstrava a força do catolicismo no novo continente. Mesmo com a chegada dos primeiros europeus, os índios ainda dominavam a região. A nação tabajara expulsou os holandeses que haviam tomado conta do Forte de São Sebastião após o abandono dos portugueses. Em 1649, os holandeses voltam a invadir a terra, desta vez liderados por Matias Beck, que construiu o Forte de Schornenbosch, na colina do Majaratiba, às margens do riacho Pajeú, pois apesar de pequeno, o riacho oferecia água potável em abundância, sendo mais propício ao desenvolvimento da futura cidade. 20 de maio de 1654. Os holandeses novamente são expulsos, agora pelos portugueses, sob as ordens de Álvaro de Azevedo Barreto, que rebatiza o Forte de Schornenbosch de Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. 13 de abril de 1726. O povoado, surgido em volta da Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, é elevado à categoria de vila, a segunda do Ceará, já que a primeira foi Aquiraz. A vila de Fortaleza detinha o poder político e a vila de Aquiraz o poder econômico. Após a elevação à categoria de vila, Fortaleza viveu uma estagnação econômica que se estendeu por mais de um século. Em 1822, ocorre a independência do Brasil e no ano seguinte, 1823, Dom Pedro I elege a vila de Fortaleza a cidade de Fortaleza de Nova Bragança. Os nomes mudavam, mas para a população, a cidade era somente Fortaleza. Depois de longa estagnação econômica, Fortaleza, através de seu porto, passa a escoar para os Estados Unidos toda a produção de algodão do interior do estado. O trem trazia as riquezas de todas as regiões do Ceará e Fortaleza as exportava para o mundo. Ao mesmo tempo, a cidade ganhava força política com a centralização administrativa imposta pelo regime imperial. Os governantes já sentiam a necessidade de planejar o crescimento urbano da cidade. Em 1843, o engenheiro Silva Pulé havia elaborado uma nova planta para a cidade, que foi totalmente aprovada pela Câmara. Entre as inovações estava a demolição do Beco do Cotovelo, o que possibilitaria o embelezamento da Praça Pedro II, hoje Praça do Ferreira. Em 1840, foi a construção do farol, que, finalizada em 1846, ofereceu mais segurança aos navios que aqui chegavam. Em 1875, com o novo vigor econômico da cidade, uma nova planta foi elaborada, desta vez por Adolfo Webster, que se inspirou na reforma urbana de Paris para delinear os novos traçados das ruas e avenidas de Fortaleza. A segunda metade do século XIX também foi marcada por grandes construções, como a Santa Casa de Misericórdia, o passeio público, a alfândega, a iluminação pública a gás, a estação ferroviária, fábricas têxteis, telégrafos, clubes, grandes residências e o Paço Municipal, então residência do Bispo, e também o mercado público com estrutura de ferro, hoje dividido em dois, o mercado dos Pinhões e o mercado da Aerolândia. Nesta época, os bondes puxados por burros já cruzavam nossas ruas e navios a vapor transportavam a nossa elite para a Europa. O crescimento urbano da cidade também foi acompanhado por um crescimento sociocultural. Os primeiros jornais começaram a circular. Instituições como a Biblioteca Pública
o Instituto Histórico e Geográfico, a Academia Cearense de Letras e de diversas entidades educacionais foram implantadas, como o Liceu do Ceará e o Seminário da Prainha, o que permitiu o surgimento de grandes nomes da nossa cultura. Em 1881, o movimento abolicionista, liderado pelo jangadeiro conhecido pela alcunha de Dragão do Mar, fecha o porto de Fortaleza ao embarque e desembarque de escravos e ganha a simpatia da população para o seu movimento. O Ceará se torna, então, o primeiro estado a abolir a escravidão no Brasil. Econômica, cultural e politicamente estruturada, Fortaleza já entra no século XX como a 7ª cidade brasileira em população. Os habitantes do interior do estado vinham para a capital, fugindo da seca e acreditando numa vida melhor, trabalhando nas indústrias aqui instaladas. Este crescimento populacional também trouxe muitos problemas, como a incidência de epidemias e a mendicância. Esses problemas aumentaram a insatisfação com a oligarquia Scioli, que há 15 anos detinha o poder político do Ceará. O povo pegou em armas, cercou o palácio do governo e destruiu locais públicos, quebrou os bondes e saqueou armazéns. A oligarquia Scioli chegou ao fim e Franco Rabelo é eleito o novo governante do Ceará. O século XX é um século de progresso para Fortaleza. Em 1908, foi iniciada a construção do Teatro José de Alencar. A Praça do Ferreira, em homenagem ao boticário que fortaleceu o comércio e foi intendente da cidade, sofreu várias reformas e ganhou a Coluna da Hora. A Ponte Metálica, com estrutura importada de Londres, foi inaugurada. O Salão Juvenal Galeno, depois Casa de Juvenal Galeno, é fundado, tornando-se um dos principais redutos intelectuais cearenses. Fortaleza ganha o seu primeiro edifício, o Hotel Excelsior. A Igreja da Sé é reconstruída, ganhando as feições dos dias atuais. Hoje, Fortaleza é a 5ª cidade do Brasil em população. As belezas de seu litoral e as riquezas de sua história, complementadas por uma forte atividade cultural, transformam nossa cidade no porto de chegada de milhares de turistas de todos os lugares do mundo. A terra de Iracema conjuga hoje a modernidade do presente com a bravura de nossa história, a imponência de nossa arquitetura e o dom artístico de nosso povo. Tenho versos que um dia cantarei às tuas praias amplas.